Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. Hoje vamos continuar o estudo sobre Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores de Mateus 20. Na semana passada fizemos a primeira parte, falamos um pouco sobre os vários grupos, os diferentes grupos da parábola. Mostramos que a parábola de Jesus são muito profundas. Isso você pode ver no livro Parábola de Jesus, página 20, que é um livro escrito pela serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White, que diz claramente que as palavras de Cristo são elos na cadeia da verdade que une o homem a Deus e a terra ao céu. Então, as parábolas de Jesus são muito profundas, embora simples na superfície, mas são muito profundas e importantes, muito importantes para o entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Lemos a parábola, de Mateus capítulo 20, verso 1 a 8. Vamos ler de novo, porque é a segunda parte, para que possamos estar por dentro do conteúdo da parábola. Mateus 20, verso 1 a 8, diz assim: Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, e, tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho, e ele saindo outra vez cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. Verso 6. E ele, saindo cerca da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse a seu mordomo: Chama os trabalhadores e dá-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Essa é a parábola que estamos estudando, Mateus capítulo 20. Na verdade, vai até o verso 16, Verso 1 a 16, mas esses são os primeiros oito versos, é suficiente para poder passar a mensagem, que estamos vendo aqui, para analisar bem a mensagem. Muito bem, aqui vemos o pai da família, temos uma vinha, trabalhadores, que são os servos de Deus, a vinha que é a igreja de Deus no mundo, O denário é a recompensa, o nosso galardão, certo? E aqui também temos a imagem, A imagem da parábola, uma imagem ilustrativa, que estará disponível também no PDF, que logo depois do estudo vou disponibilizar para vocês. Um PDF que eu preparei, que tem 54 páginas, Fiquem à vontade, leiam, compartilhem com outras pessoas. Eu sei que sou eu que preparo, mas isso é palavra de Deus. Não precisa pedir permissão para, posso publicar, posso compartilhar. Não, fica à vontade. A palavra de Deus, compartilhem. A única coisa, não adulterem, Não botar outra coisa aí dentro, É um trabalho que eu estou fazendo com muito carinho. E compartilhem com vossos irmãos. Fiquem à vontade. Tem alguns irmãos que ficam bravos quando alguém compartilha o material deles, Mas, sendo a palavra de Deus, para mim, não faz... Eu fico alegre, eu fico muito alegre quando alguém partilha. Então, esse PDF e outros PDFs que eu monto, que eu preparo, pela graça e misericórdia de Deus, fiquem à vontade de compartilhar e divulgar massivamente nas redes sociais. Publiquem, enviem. Jesus ficará muito feliz. Como diz o nosso querido irmão, temos que alegrar o coração de Deus compartilhando essa mensagem maravilhosa com os nossos amados irmãos. Amém? Então, essa é a imagem que vocês vão ter também depois do estudo. Vemos um intervalo, de 3 em 3 horas, Jesus fez um chamado, com a exceção da última
do último chamado. No último chamado vem 2 horas depois do chamado da hora nona e 1 hora antes do pôr do sol, né? Mas nos outros chamados, um intervalo de 3 horas, né? 3 horas para os israelitas, 3 horas para os discípulos, 3 horas para os mileritas, 3 horas para da hora nona até a hora duodécima. Infelizmente, Deus teve que fazer algo de emergência. Vamos ver isso hoje, a continuação, ok? Temos que entender também o sistema antigo de contagem. Como que as horas eram contadas antigamente, antes da invasão romana, né? Antes que Roma mudou. Porque Daniel capítulo 7 diz que tentará mudar os tempos que têm a ver com os dias, horas, enfim, os dias da semana, os tempos e a lei. Bom, a lei, o intento foi que mudou alguns, né? Tentou mudar alguns dos mandamentos, né? Por exemplo, o mandamento que diz o mandamento adulterado que diz guardarás domingo e festas, né? Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, é um acréscimo romano, né? Tá? E no 10º mandamento eles dividiram em dois e tiraram o quarto que falava do sábado. Enfim, isso é que Roma cumpriu realmente essa profecia de Daniel. Mas não é só na lei, mas nos tempos. O dia começa à tarde, né? Tipo assim, chegando o pôr do sol já é outro dia, porque houve tarde e manhã. E Roma diz, não, que tarde, começa à meia-noite. Bora começar à meia-noite. Ou seja, no meio da noite começa um dia, né? Absurdo, né? Mas assim que o sistema pagão romano, né, da Igreja Católica, colocou para o, o cristianismo, né? Enfim, infelizmente, com o calendário pagão gregoriano. Mas como que contavam as horas? Quando, né, chega a tarde, já começa um novo dia, eles começam a contar as vigílias da noite, as horas da noite, né? Eram 12 também, 12. 12 na parte escura, que é a noite, e 12 na parte esclarecida pelo sol, dá 24 horas. E quando começa a sair o sol, aí vão começar as horas do dia. Aí Jesus vai dizer em João capítulo 11, verso 9, que o dia tem 12 horas e quem anda vendo a luz do dia não tropeça. Claramente estava se referindo a ele mesmo como a luz deste mundo, mas a palavra de Deus também é a luz do mundo, né? A palavra de Deus é a nossa luz espiritual. E Jesus também, a palavra encarnada, é também a nossa grande luz. Mas no mundo natural, o sol é a luz, né? A luz do dia. Tem 12 horas, tá? 12 horas na parte escura e 12 horas na parte esclarecida pelo sol. Então, para aqueles que não estão acostumados com o antigo sistema de contagem das horas, fica um pouco confuso quando diz assim, aí saiu outra vez na terceira hora, perto da hora terceira. Eu disse, que isso? 3 horas? Como assim? Não entendi. Bom, terceira hora é 9 horas da manhã, no horário pagão gregoriano, tá? 9 horas da manhã. E no horário bíblico israelita, lembrando que nós somos israelitas de Deus, no horário israelita bíblico, bom, terceira hora é 9 horas, é 3 horas depois da saída do sol, né? 3 horas depois da saída do sol. Na hora sexta é meio dia, né? Meio dia, certo? Hora nona é 3 horas da tarde, no horário pagão. E na hora duodécima, que é 6 horas da tarde, acaba o dia. 12 horas, né? Acaba o dia. É certo? Bem mais simples, bem mais coerente do que o sistema gregoriano pagão que hoje nós usamos, infelizmente. Mas logo, logo, Deus vai estabelecer o seu reino, né? Ainda em tempo de graça. E o sistema vai ser reintegrado. O sistema normal original do Israel, o horário normal israelita vai ser restabelecido com o estabelecimento do reino de Judá, não mais usar sistema romano-gregoriano, nada disso, ok? Então, mas hoje é o que nós temos, né? O que nós temos hoje. Então, para evitar confusão, usamos o horário deles lá. Mas quando fala de terceira hora, é 9 horas da manhã, hora sexta, perto da sexta hora, meio-dia, perto da hora nona, 3 horas da tarde, ou 15 horas, né? Enfim, assim que vocês têm que entender isso. Senão você vai ter
grande confusão. O sol simboliza a palavra de Deus, né, que veio através a palavra de Deus escrita, né, que aconteceu como que veio, né, como através de Moisés, que é o primeiro a escrever os livros que nós encontramos na palavra de Deus. Então, o primeiro grupo foram os judeus, perdão, foram os judeus, os israelitas, foram os primeiros a serem chamados na vinha do Senhor. Isso está no livro Parábola de Jesus, página 218. Tá? Deus fez uma aliança com eles, cumprindo, né, essa parte ali, essa partezinha da mesma parábola, e ajustando com os trabalhadores com um dinheiro, um denário por dia. Então, esse ajuste, essa aliança, encontramos em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, Salmo 105, verso 8 a 10, Ageu capítulo 2, verso 5. Conforme a palavra do pacto, ou seja, da aliança, do ajuste, parábola de Jesus, né? Mateus capítulo 20, verso 2, né? E ajustando com os trabalhadores, né? Então, esse ajuste, essa aliança, né? Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, ou seja, com os israelitas, né? Quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. E Salmo 105, né? Verso 8 a 10 diz assim: lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Então, ele ajustou, fez uma aliança, um pacto com eles. Muito bem, então esse é que nós encontramos em Mateus, capítulo 20, verso 2. E isso tem a ver com o primeiro grupo. Veja que no segundo grupo não fez aliança, né? Você vai ver isso também. Vamos provar isso mais na frente. Não fez aquele pacto, aquela coisa solene lá, como ele fez em Êxodo capítulo 19, né? No Monte Sinai, para receber a lei, o pacto entre eles, entre os israelitas e Deus. Com os discípulos foi bem mais simples, né? Ok? Com o chamado do primeiro grupo, veio também a revelação, né? A revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais fechou em volume. Esse trabalho prosseguiu por espaço de 1.600 anos, desde Moisés, o autor do Gênesis, até João, o evangelista, que nos transmitiu por escrito os mais sublimes fatos do evangelho. O grande conflito, página 7. Então, com Moisés começou aí temos a palavra escrita, começamos a ter a palavra escrita, e isso veio através dos israelitas. Então, aqui o resumo desse primeiro grupo é o santuário terrestre, o sistema dos ritos, sacrifícios, leis cerimoniais, civis, morais, a lei de Deus, lugar santo, lugar santíssimo, algo novo que anteriormente o povo de Deus não tinha, questão lá do santuário. Mas os israelitas se rebelaram contra Deus, inclusive os próprios judeus, quando veio Jesus, 2000 anos atrás, se rebelaram contra o príncipe da paz, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus chamou outros no lugar deles. Aí veio o chamado da terceira hora, o segundo grupo, ok? O segundo grupo que são os discípulos, certo? Que são os discípulos e os gentios que abraçaram a mensagem de Cristo, ok? Então, por isso você vê que na terceira hora Jesus foi crucificado e na terceira hora também o Pentecostes chegou e na terceira hora Jesus fez o segundo chamado. Coincidência? Não, não é coincidência. É providência divina. Deus sabe o que faz. Certo? A que hora foi chamado? A que hora foi feito o segundo chamado? Que horas? Terceira hora. A que hora Jesus foi crucificado? A terceira hora. Como você pode ver em Marcos capítulo 15, verso 25, e era a terceira hora e o crucificaram, certo? E também o Pentecoste também, o grande o grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva para iniciar a pregação de forma mais eficiente, de forma mais convincente ao povo, aos gentios, a todo mundo, começou exatamente na terceira hora.
Atos capítulo 2, verso 15 diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Hoje nós entendemos isto. Nós entendemos isto hoje, esta partezinha. Sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, é a nossa vez. Chegou a hora de nós, discípulos, né? Os trabalhadores do segundo grupo, os trabalhadores da terceira hora, chegou a nossa vez de pregar. É isso, irmãos. É isto. Maravilhoso, maravilhoso. Então, o primeiro grupo foram os israelitas, o segundo grupo, na terceira hora, foram os discípulos, e na mesma terceira hora, derramamento do Espírito Santo. Mas antes, na mesma terceira hora, Jesus foi crucificado, marcando um antes e depois da cruz. O véu foi rasgado de cima para baixo, e aí começou uma nova era, uma nova era, né? Claro, com certeza. Não mais sacrifício, não mais santuário terrestre, não mais véu no lugar santíssimo do santuário aqui. Acabou. Não mais degolar o cordeirinho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando foi crucificado? Na terceira hora. Então, Jesus também na cruz seguiu estritamente as horas, os intervalos da parábola de Mateus capítulo 20. Foi crucificado na terceira hora, julgados antes, né, um pouco na madrugada, né, antes da terceira hora, crucificado na terceira hora, da hora sexta e nona, estando ele na cruz, houve trevas, da sexta à nona, e pouco antes do pôr do sol, por volta da hora 1ª, né, ele foi tirado. E na hora nona, berrou e entregou o Espírito, deu um brado na cruz e rendeu o Espírito na hora nona, viu? Na hora nona. Na hora sexta e nona houve trevas. E na hora nona ele rendeu o Espírito. Bradou e rendeu o Espírito, dizendo: Pai, eu entrego o meu Espírito nas tuas mãos. Ele rendeu o Espírito, morreu por nós, pelo peso dos nossos pecados. O peso do meu pecado, do vosso pecado, de todos os nossos pecados, explodiu o coração de Cristo. Ele não morreu por causa da cruz, ele morreu por causa dos nossos pecados. Tanto assim que os soldados ficaram surpreendidos, né, quando eles foram ver que Jesus já estava morto. O estresse sumamente grande, a carga de pecado tão grande, os teus e os meus, causaram a morte dele na hora nona. E quando foram ver, um pouco antes do pôr do sol, né, ousadamente José da Arimateia foi pedir o corpo dele por volta da hora 1ª, desceu da cruz, e quando estava já o sábado, Jesus estava sendo colocado, né, pouco antes do sábado, sendo colocado no túmulo, para não transgredir o santo mandamento. Então, Jesus obedeceu estritamente a parábola de Mateus 20, meus queridos irmãos. Terceira hora, crucificado. Da hora sexta e nona, da hora sexta até a nona, trevas. Na hora nona, morreu. Na hora 1ª, tirado na cruz. E pouco antes da 12ª, estava sendo colocado no túmulo. Mesmo que as irmãs não podiam nem embalsamar com o corpo dele. Prepararam as especiarias e guardaram o mandamento, guardaram o santo sábado conforme o mandamento. Lucas capítulo 23 diz isso bem claro. Coincidência? Não, nada coincidência. Trata-se da vida do Salvador, ele mesmo que deu parábola de Mateus capítulo 20. Ou sim, meus queridos. Eu acredito que temos que aprender muito mais dessa parábola no reino ainda. Muito mais. Ok, o segundo grupo são os discípulos. Vamos agora com o terceiro grupo, que são os mileritas. Alguns poderiam perguntar, irmãos, não poderiam os reformadores ser os trabalhadores da hora sexta? Ou o terceiro grupo de trabalhadores? Não, porque na hora sexta, que é o meio-dia, né? Nosso tempo, não podia ser os reformadores, porque os reformadores não tinham uma mensagem nova, como foi o caso dos israelitas. Os israelitas tinham uma mensagem totalmente nova, certo? Nova, algo novo, santuário, lugar santo, lugar santíssimo, algo que Abraão, Jacó, mesmo Isaac, os patriarcas não tinham essas coisas.
Fazia sacrifício? Claro, lógico, fazia sacrifício. Mas não no contexto do santuário, lugar santo, lugar santíssimo, os ritos, as cerimônias, enfim, não tinham, não faziam isso. Então era algo novo. E os discípulos, algo novo? Sim, claro, também algo novo. Agora o Messias, não mais o Cordeiro, Jesus veio em pessoa. Agora os reformadores eles resgataram aquelas verdades que Roma, durante as eras escuras da, 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 da Idade Média, tinha tirado essas verdades, como a Bíblia, como a fé, temos que ter fé, enfim, o verdadeiro batismo, a obra do Espírito Santo. Enfim, Roma tinha tirado essas doutrinas fundamentais, básicas da fé cristã. Então, os reformadores estavam nada mais nada menos do que trazer de volta essas doutrinas, essas verdades que os trabalhadores terceira, da hora terceira tinham pregado. Era o trabalho deles. Então, precisamos buscar na história da igreja uma mensagem nova, um grupo com algo novo, uma mensagem que nunca foi pregada nas eras passadas. E essa mensagem veio, sim, através de Guilherme Miller. Sim, sim, sim. Guilherme Miller. Então, os milleritas vieram com uma mensagem nova. Como podemos ver, dizem um grande conflito, página 355, como já passamos na semana passada, não vou ler todo o texto, mas esta mensagem é uma parte do evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, a mensagem sobre a iminência da volta de Jesus. Aí vai dizer que Lutero, os apóstolos não pregaram, depois vocês podem ver, com cuidado, né? Então, o único grupo que veio com uma mensagem nova os mileritas, os adventistas do primeiro dia, tá? Que vem com a mensagem de Daniel 8:14 até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então a mensagem deles foi algo novo. Nem Paulo pregou, nem os discípulos, nem os israelitas, ninguém mais tinha pregado essa mensagem. Então, eles são os trabalhadores da hora sexta, os mileritas. Depois deles vieram os trabalhadores da hora nona, né? Depois do grande desapontamento, achando que Jesus ia voltar em 1844, houve o grande desapontamento, e aí nós temos a profecia de Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11, que diz, tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações de línguas e reis. Aí entra o chamado da hora nona, depois do amargo desapontamento dos mileritas, dos adventistas, mileritas no caso, né? Aí veio em existência os adventistas do sétimo dia, certo? Ok? Agora vamos ver. Qual foi o líder do primeiro grupo? Do primeiro grupo, logo no início, cedo de manhã. O grupo era os israelitas. O líder, visível, estava dirigindo tudo, Miller. Qual foi o líder do segundo grupo, que são os discípulos e os gentios, né, que foram chamados pelos discípulos? O segundo grupo, quando os judeus incrédulos foram rejeitados. Quem foi o líder que foi chamado, que estava com eles ali? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o mestre dos mestres, o profeta dos profetas. É Jesus. Okay? E qual é o líder do terceiro grupo? O terceiro grupo é Guilherme Miller, os milleritas. Né? Houve um grande desapontamento, daí o movimento recebeu, abalou-se o movimento millerita, aí desse movimento surgiu, né, desse movimento adventista, surgiu os adventistas do sétimo dia, ou os adventistas guardadores do sábado, como eles eram chamados no início, depois do grande desapontamento. Qual foi o líder deles? Ellen G. White, que foi a principal líder deles, certo? Que é a principal líder do grupo e um instrumento que Deus usou para estabelecer de forma firme a igreja adventista do sétimo dia, que nós queremos ser a igreja do Senhor. Eu creio que seja essa igreja, a igreja remanescente, a igreja do Senhor, que é também chamada a igreja Laodiceia, a sétima das 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Certo? Eu creio, essa é a minha fé. Tá? Tem alguns que podem até dizer, não concordo que essa igreja seja verdadeira. Ela é. Ela é. Ela surgiu como uma igreja profética. Tá? Tem as credenciais divinas? Sim, tem.
né, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, a lei e ao testemunho, a igreja que resgata todas as verdades do passado, inclusive as verdades novas, recém-reveladas. Amém? Então sejam felizes vocês que se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, à Igreja do Senhor. Né? Então, a principal líder do grupo, né, desse grupo da hora nona, é Ellen G. White, profetisa do Senhor. Né? Infelizmente, tem alguns irmãos adventistas que não acreditam tanto nela. Né? Então, aqui você encontra também as 3 mensagens angélicas. Miller e seus colaboradores pregaram as 2 primeiras mensagens: temer a Deus, ali glória, porque vinda é a hora do seu juízo, certo? Achavam que a hora de ser juízo seria a volta de Jesus, que ia executar juízo na terra, que a terra, né, o santuário, que na compreensão dos mileritas a terra era o santuário, né, interpretando Daniel 8,14, achando que a terra era santuário, que Jesus na sua volta ia purificar a terra, enfim. Eles achavam que temer a Deus, a glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E como a maioria das igrejas protestantes rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, a mensagem de Daniel 8,14, sobre o tempo, né? O tempo que Miller pregava, e eles entraram em confusão teológica, em confusão das questões das profecias. Então saiu a segunda mensagem de Apocalipse, capítulo 14, de Apocalipse, verso 8 agora. Caiu Babilônia. Essas igrejas que se rebelaram contra a mensagem do céu, tornaram-se Babilônia. Estão em confusão. Caíram. Mas depois da segunda mensagem, houve uma terceira mensagem. Apocalipse 14, verso 9. E o terceiro anjo seguiu-os, né? Dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e sua imagem. Então, essa terceira mensagem veio na hora nona, que são os trabalhadores da hora nona, adventistas do sétimo dia, certo? Então, agora eu estou fazendo um pequeno resumo para poder ter base suficiente para entrarmos no assunto de hoje, certo? Desculpa, um resumo um pouco longo, né? Porque tem algumas pessoas, talvez tem algumas pessoas novas, e é melhor também fazer essa recapitulação para que o povo possa entender, tá? Muito bem, agora vamos com os trabalhadores da hora undécima. A isso sim, vamos agora com mais tempo, né? Lendo Mateus capítulo 20, versos 6 e 7. Diz assim: e ele, seja o chefe da família, saindo cerca da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Né? Daí você encontra a profecia de Apocalipse capítulo 18, verso 1, né? E depois dessas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Então, os trabalhadores da hora nona têm a terceira mensagem angélica. Os trabalhadores da hora nona, os adventistas do sétimo dia, têm a terceira mensagem angélica, além das 2 primeiras, né, que nós acreditamos. Porém, os trabalhadores da hora undécima, além de ter as 3 mensagens angélicas, eles devem ter também a mensagem do outro anjo de Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Porque para cada chamado tem uma nova mensagem, um novo desenvolvimento de uma verdade bíblica antes desconhecida. Uma verdade que o povo não conhecia. Igual que aconteceu com os outros chamados. Ok? Então, por isso, em Primeiros Escritos, página 277, a serva do Senhor, a fundadora da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White, diz assim: vi então outro poderoso anjo, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e, descendo ele à terra, foi iluminada com sua glória. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se
a última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um autoclamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve devem enfrentar. Primeiros Escritos, página 277. Esta mensagem, segundo agora, continuando o texto, né? Primeiros Escritos, página 277. Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e denodadamente deram a última advertência, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela, para que possa escapar de sua terrível condenação. Aqui, a inspiração no Primeiros Escritos está dizendo claramente que é uma mensagem adicional, ou seja, é algo novo, é uma adição, né? Não é uma repetição da terceira mensagem, é uma adição à terceira mensagem. Sim, esta mensagem parece ser adicional à terceira mensagem. É a mensagem de Apocalipse capítulo 18, verso 1, a mensagem do outro anjo. Uma mensagem desconhecida por muitos. E, na verdade, você está estudando essa mensagem agora comigo? Está estudando? Todos os detalhes da parábola de Mateus capítulo 20, os detalhes que até agora você não sabia. Então faz parte dessa mensagem. Amém? Então glória a Deus por isso. A mensagem do outro anjo, de Apocalipse 18, não é uma mensagem que vem para tirar força da mensagem do terceiro anjo. Vem para dar poder e força. Vem para unir sua voz com o terceiro anjo. Então, se vem para unir sua voz com o terceiro anjo, lógico, vem para unir-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a mensagem do terceiro anjo. É dentro dela que você encontra as três mensagens angélicas. É dentro dela que você encontrará a terceira mensagem angélica. Embora tenha alguns que não acreditam, que não praticam, mas ela tem a terceira mensagem. Então, a mensagem do outro anjo vem para unir-se à terceira mensagem, dando força e poder. E é verdade, quando você estuda a mensagem adicional do selamento, que é a mensagem do selamento, que veio em 1929, você sente esse poder, você sente essa força. É uma mensagem muito poderosa. Vem para ajudar os nossos queridos irmãos dentro da Igreja Adventista. Vem para unir-se, unir sua voz com o terceiro anjo. Nem para tirar os que acreditam na mensagem do terceiro anjo da igreja. Não, não, não. Vem para unir-se. Vem para dar poder e força a todos aqueles adventistas do sétimo dia verdadeiros, temente a Deus e que creem na terceira mensagem angélica. Vem para isso. Então, em última análise, a mensagem do outro anjo deve fortalecer os nossos amados irmãos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tanto assim, se você analisa a imagem, vamos ver aqui na imagem, aqui, buscar a imagem, depois voltarei aqui. Se você analisa a imagem que está na frente de vocês, eu só vou aumentar um pouco. Só um pouquinho aqui. Aumentar aqui. Se você analisa a mensagem da hora nona, né, que veio através de Ellen G. White, então da hora nona até a hora duodécima são 3 horas. Igual os israelitas tinham 3 horas, os discípulos 3 horas parabólicas, no caso, né? 3 horas para Miller, mas também para os adventistas tem 3 horas, adventistas do sétimo dia. Só que na hora undécima, dentro das 3 horas que foram designadas para a igreja Laodiceia, dentro dessas 3 horas, Deus fez um chamado dentro de um chamado. Um chamado dentro de um chamado. Ou seja, as 3 últimas horas era para a igreja adventista.
para a igreja Laodiceia, né? A igreja adventista, né? Que é outro nome. A igreja adventista é Laodiceia, né? Mas algo aconteceu. Mais tarde vamos ver isso. Mas, em essência, os que pregam a mensagem da hora undécima, os que são chamados na hora undécima, devem ser adventistas do sétimo dia, porque pertencem às 3 horas que foram designadas para a igreja. Da hora duodécima até a hora terceira, 3 horas para os israelitas do passado, o antigo Israel. Da terceira hora até a hora sexta, 3 horas para os discípulos e os gentios que abraçaram a mensagem do Messias. Da hora sexta até a hora nona, 3 horas também para os mileritas. Da hora nona até a hora duodécima, 3 horas também. 9 a 10, 1. 10 a 11, 2. E de 11 a 12, 3. Mas na hora undécima, na hora 11, né? 11, undécima, Deus fez um chamado de emergência. Então, analisando bem a parábola e conhecendo tudo que Deus revelou através da sua serva e da Bíblia é o Espírito de profecia, a última conclusão, ou a única conclusão válida, aceitável e bíblica a que nós possamos chegar, é que aqueles que foram chamados na hora undécima são adventistas. Devem ser adventistas, mas com uma mensagem adicional, um desdobramento, eu poderia dizer adicional, um acréscimo, algo que normalmente a igreja não tem, que foi revelado por Deus, profetizado nos profetas, tanto da Bíblia como na própria mensageira do Senhor. Nos seus escritos, Ellen White falou disso. Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. Então aqui é uma mensagem adicional. Sim. Querido amado irmão, amada irmã da Igreja Adventista, existe uma mensagem adicional, que é a mensagem do selamento, que você precisa urgentemente entender, analisar, ponderar minuciosamente e tomar a sua decisão. Ou sim, Mateus 20 deixou bem claro isso. Apocalipse 18, verso 1 deixou bem claro, bem claro. Primeiros Escritos, página 277, deixou bem claro. Uma mensagem adicional. É algo que talvez até hoje você não tinha. Mas você está tendo agora. Está tendo a oportunidade. Não rejeite. Analise. Veja realmente se o que o pregador está falando tem base no escrito está. Ok? Continuando o nosso estudo. Então, deve ser um novo grupo de trabalhadores também. Um novo grupo de trabalhadores. Porque em Mateus capítulo 20, verso 6, perguntaram, por que estáis ociosos todo dia? Ou seja, aqueles que foram contratados na hora nona não são os mesmos que foram contratados na hora undécima. É outro grupo de trabalhadores. E pela própria resposta deles ao chefe da família, dizendo, porque nenhum homem nos contratou. E ele disse-lhes, ide vós também para a minha vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Provando os trabalhadores da hora undécima, não são os mesmos da hora nona. Os líderes da hora nona não são os mesmos líderes da hora undécima. Deixa bem claro? Deu para perceber isso? Percebeu que os líderes da hora nona não são os mesmos da hora undécima. E visto que os líderes, os chamados da hora undécima, devem finalizar a obra de Deus, porque eles são os últimos a serem chamados, são eles que vão dar a última advertência. Então, aqueles que foram chamados na hora nona
por alguma razão, por algum motivo, que vamos descobrir logo a continuação, por algum motivo eles foram, infelizmente, rejeitados. Mas será que tem base? Claro. E muito fundamento. Vamos ver isso a continuação, vamos ver isso. A razão do chamado da hora undécima. É muito importante notar que os obreiros da hora nona deveriam finalizar a obra da hora nona até a hora duodécima, até a hora 12, né? Deveriam finalizar a obra. Porém, algo inesperado aconteceu. Na hora undécima, justamente 1 hora antes do pôr do sol, o chefe de família teve de fazer um chamado de emergência, contratando novos trabalhadores para terminar sua obra. Mas o que realmente motivou tal mudança? Veremos a continuação, vamos ver por quê. Porque ele teve que chamar, porque ele teve que fazer outro chamado. O primeiro texto que vamos analisar está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. A igreja, em vez de ir rumo a Canaã, rumo ao reino, rumo a Canaã celestial, para onde a igreja está indo? Com os trabalhadores que foram contratados na hora nona, depois do grande desapontamento. Para onde está indo a igreja? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217 diz: a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo o rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês, luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e desobedecidos. Testemunhos, volume 5, página 217. Então, a igreja, sob a liderança dos que foram contratados na hora nona, está indo rumo ao Egito. Está indo rumo ao mundo e seus prazeres. O mundanismo está tomando conta da igreja do Senhor. Práticas, costumes mundanos estão levedando nossas igrejas por toda parte. E isso ele não descreveu isso há mais de um século. Imagina a condição da igreja hoje. Imagina a terrível condição espiritual da igreja de Laodiceia hoje, onde não há mais praticamente reforma de saúde, onde não há mais reforma do vestuário, onde não há diferença entre o mundo e a igreja do Senhor, onde nossos pensamentos, nossas práticas, ideias são mundanos. Então, realmente, está claro que a serva do Senhor está dizendo: a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente, resolutamente, retrocedendo rumo ao Egito. Que tristeza. Os testemunhos não são lidos nem apreciados. Deus falou da Bíblia e dos testemunhos, e ambos têm sido o quê? Têm sido desprezados e desobedecidos. O povo não obedece a Deus, nem na palavra, nem nos testemunhos. Então é uma prova contundente. Os que foram contratados na hora nona não serão os líderes na hora undécima por causa da sua rebelião. Outro texto, no mesmo livro, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 82, diz assim: Elias tomou Eliseu de detrás do arado e lançou sobre ele um manto de consagração.
o chamado a esta grande e solene obra, foi apresentado perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com o conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Porém, eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Misericórdia. Que solene passagem que encontramos em Testemunhos. Testemunhos. Para a Igreja, volume 5, página 82. Oh, meus amados irmãos, precisamos entender essas coisas. Por que o Senhor os rejeitou? É simples. É porque eles decidiram seguir o mundo e seus prazeres. Decidiram não buscar mais ao Senhor, não se submeter a um escrito está. Decidiram ir para o mundo, o Egito espiritual, e aí o Senhor os rejeitou. O Senhor os rejeitou, infelizmente. Então, se o Senhor os rejeitou por causa da sua rebelião contra o escrito está, daí entra o chamado da hora undécima. Irmão, isso está aqui, está bem aqui, escrito. O chamado a esta grande e solene obra foi apresentado perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus olhos, a seus próprios olhos, e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Até onde? Na vitória da hora duodécima, né? A vitória. Sim. Na hora undécima, a pregação do evangelho, e no finalzinho, o grito de vitória na volta de Jesus. Amém. Mas eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Veja as programações da nossa amada igreja. É muito show, é muito barulho, músicas indecentes, é muita coisa que não tem nada a ver com a santificação. É a influência do mundo, é o mundo dentro da amada igreja do Senhor. Claro, apoiado pelos trabalhadores da hora nona. Por isso, no Testemunhos, volume 5, agora página 80, na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Testemunhos 5, página 80. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Essa última e mais solene obra será feita na hora undécima, não na hora nona. Por isso, os grandes homens contratados na hora nona não serão os líderes na hora undécima. Irmãos, isso é crucial. Você tem que entender isso. Inclusive, você que é pastor, tem que entender. Líderes da igreja, você tem que entender isso. Vocês têm que entender. Começando com o nosso presidente da Associação Geral e todos os membros da igreja. Por quê? Precisa aprender a mensagem adicional. Precisa viver a mensagem da hora undécima. Precisa entender essa mensagem hoje, para que amanhã possamos ser honrados, ser os trabalhadores da hora undécima, dando a última advertência, na última e mais solene obra que será feita não na hora nona,
Porque segundo a parábola, na parábola tem um chamado na hora undécima. E a hora undécima não são os da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Os da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia é da hora nona. Porque, é claro, o primeiro chamado, a própria serva do Senhor diz que foram os israelitas. Parábolas de Jesus, página 218. Depois veio um chamado na hora terceira. Perto da hora terceira, um pouquinho antes. Jesus chama os discípulos, os prepara durante 3 anos e meio, e na hora terceira, na hora que foi crucificado, e na hora que derramou Deus o Espírito sobre os chamados cerca da hora terça, os que foram chamados perto da hora terceira, aí na hora terceira eles entraram em ação, começando a pregar, começando a chamar uma grande multidão de todo o mundo, judeus e gentios, para vir acreditar no verdadeiro Messias, Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi a mensagem da hora terceira. Depois vem a apostasia. Roma se infiltrou, Constantino se meteu na igreja com as suas abominações, a igreja caiu do seu alto nível espiritual e caiu na apostasia que foi profetizada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que Paulo profetizou sobre essa grande apostasia que realmente aconteceu. Daí Deus levantou reformadores, Lutero, João Hus, Jerônimo e outros reformadores, os valdenses, com o propósito de trazer de volta aquelas verdades que Roma tentou suplantar. Intentará mudar os tempos e a lei, o trabalho, a terrível obra do chifre pequeno. Certo? Então, os reformadores não são os trabalhadores da hora sexta. Eles pertencem aos trabalhadores da terceira hora, porque é a mesma mensagem. Lutero pregava sobre a justificação pela fé. O justo pela fé viverá. Mas tirou essa mensagem da própria mensagem de Paulo. Romanos capítulo 1. O justo pela fé viverá. Sim. Não era nada novo. É a mesma mensagem dos discípulos. Fala do verdadeiro batismo, em vez de fazer batismo por aspersão, mas batismo por imersão, como foram a Igreja Batista. Aí vem a graça. Mas só que, no decorrer da história, depois de 1798, o livro de Daniel foi descerrado e veio uma mensagem totalmente nova, agora entra os trabalhadores da hora sexta, os mileritas. Uma mensagem nova que nunca fora pregada em épocas anteriores. Igual que aconteceu com os judeus, igual que aconteceu com os discípulos. Algo novo, algo que nunca foi pregado. A profecia de Daniel 8:14. A mensagem do primeiro ou segundo anjo. Houve um grande desapontamento, e daí Deus chama os trabalhadores da hora nona, que foram os adventistas, guardadores do sábado. Com o tempo, o nome foi mudado, adventistas do sétimo dia, em 1863, foram chamados Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, formando uma igreja, que é a própria igreja Laodiceia, a sétima das 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Então, os trabalhadores da hora nona são os líderes que Deus chamou para formar a igreja adventista do sétimo dia. E com o passar do tempo, esse auto-chamado, esse sublime chamado que foi apresentado a eles, o chamado a esta obra grande e solene, foi apresentado perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Ou seja, se eles tivessem sido humildes perante o Senhor, Deus ia honrá-los para finalizar a obra até a vitória. Porém, eles
segundo a própria Ellen White aqui, Testemunhos, volume 5, página 82, porém, eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. É uma tristeza ver o Hospital Adventista em parceria com Disney World, de Advent Health, que é, como se chama Hospital Adventista nos Estados Unidos, Advent Health, em parceria com Disney, com todas aquelas coisas lá dos desenhos lá, enfim, parceria com o mundo das trevas. E você sabe. Aí tu vê em Disney toda a agenda LGBT que esse povo está empurrando ao povo. Toda essa coisa influencia o espiritismo. O que tem a ver a luz com as trevas? Bom, eu espero o nosso novo presidente, né, que é daqui mesmo do Brasil, conserte essas coisas. Coloca um basta. Não queremos parceria com vocês, não. Queremos parceria com a luz. Somos da luz, nós das trevas. Não queremos. Tira essas coisas daí de fantasia, dessas fantasias, desses desenhos. Não queremos. Isso está nos próprios quartos. Já pensou uma coisa dessa? Atraindo demônios. E você sabe que os dízimos também apoiam, né? Tem uma parcela do dízimo que vai para essa instituição, né? Uma parcela dos dízimos vão para apoiar isso aí. Porque os dízimos são distribuídos em vários, né? Um pouco para a escola sabatina, um pouco para a saúde, né? Hospitais, um pouco para as escolas, enfim, tá, sabe, né? E os dízimos não pertencem aos pastores, os dízimos pertencem ao Senhor. E os pastores foram chamados para fiel e cuidadosamente administrar esses recursos santos. Para fazer parceria com Disney World? É isso mesmo? Vocês acham que Jesus faria uma parceria com Disney? Coloca aí, Disney World, vai lá as fantasias, vai ver tudo que toda essa agenda ali que esse povo está tendo, Walt Disney. Aí você vê Advent Health em parceria, partnership com Disney. Porém, eles se submeteram à influência, se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Os da hora nona, por causa da sua apostasia, levando a igreja para o Egito, foram rejeitados. E por isso, quando chegou na hora 10ª, os que foram chamados não estavam ocupados em cargos de liderança, como pastor, como com as pessoas da associação. Não. Estavam ociosos. Não porque eles não queriam trabalhar, é porque não deixaram eles trabalharem. Então foram chamados cerca da hora 10ª para fazer a última obra. Escrito está, e será assim. Meus queridos irmãos. Na última mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Então, esta última, isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, ele não os pode usar. Ok? Está escrito. Mas, irmão, será que não vai ter nenhum pastor que vai participar na hora 10ª? Se algum pastor quiser participar da hora 10ª, terá que receber o chamado de Cristo para estudar a mensagem da hora 10ª, a mensagem adicional. Terá que desaprender tudo que é de homens para aprender tudo que vem unicamente da inspiração. Bíblia e o espírito de profecia.
Bíblia e espírito de profecia. E, além disso, história. Porque as profecias se confirmam na história. Não é nada de invenção. Então, tem um chamado cerca da hora 10ª. Perto de entrar na hora 10ª, Deus está chamando. Está chamando os futuros administradores da sua obra. Cerca da hora 10ª. Para que quando chegar a hora 10ª, eles estarão preparados para tomar posse dessa posição e dar a última mensagem na última e mais solene obra. O que você está lendo na tela? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80. Essa última e mais solene obra não é na hora 9ª, porque na hora 9ª não é o último chamado. Na hora 9ª é o penúltimo chamado. O chamado de 1844. Sim. Agora, o último chamado chegou. Deus está chamando os obreiros da hora 10ª. Sim. Para fazer uma obra de reforma, de reavivamento e completa reforma em Laodiceia. Analise mais uma vez que as 3 últimas horas, eu gostaria de frisar isso bem claro para você, deixar bem claro, como você vê na imagem. As 3 últimas horas pertencem à Laodiceia. Então, dentro dessas 3 últimas horas, tem 2 chamados. Um na hora 9ª, foram feitos aos grandes homens lá, as associações, uniões, divisões, associação geral, que, por causa da apostasia, se separaram de Deus, se submeteram à influência do mundo, deixaram que o mundo tomasse conta da amada igreja adventista, gente, nossas irmãs andando com short, bermuda, maquiagem pesada, boca vermelhão, unhas vermelhas e tudo de preta, unhas pretas, calça apertada, todo tipo de coisa, moda e moda. Aliás, as nossas irmãs nem calça folgada, nem calça apertada, é saia. O Espírito de Profecia e a Bíblia diz que não deve haver confusão nisso aí. É saia, pronto. E roupa decentes. Alimentação também. Além disso, estudo das profecias. Crer nas mensagens proféticas. Tem que crer, tem que estudar. A serva do Senhor diz que nem a Bíblia, nem os testemunhos são apreciados. Não são apreciados e são desobedecidos. Além das poucas reformas que tem na igreja, tem uma rebelião contra o escrito está. Então, os obreiros que estão sendo chamados cerca da hora 10ª é para fazer uma reforma dentro das 3 últimas horas da parábola. Da hora 9ª até a hora do 10ª. Então, essa mensagem, esse chamado de emergência, vem para acordar os laodiceanos que estão dormindo. Não é outra igreja. É um chamado dentro de um chamado. É um chamado dentro da igreja. Ah, não, essa mensagem da vara, essa mensagem do selamento, é outra igreja, cuidado. Quem fala isso, porque não entende a mensagem, está muito enganado. Mateus 20 prova que não é outra igreja. Porque dentro das 3 horas parabólicas da última igreja, Deus fez um chamado 2 horas depois do chamado e uma antes do pôr do sol, antes da hora 10ª. Provando que é uma emergência. Por quê? A igreja deixou de seguir a Cristo e está voltando para o Egito. Os homens se separaram de Deus, grandes líderes que Deus chamou, se separaram de Deus e se submeteram à influência do mundo. Vide a aliança com Disney World, com o Hospital Adventista nos Estados Unidos, só para mencionar, só
um exemplo, né? Tem muitos exemplos assim que está acontecendo, né? O mundo. Aí poucos grandes homens vão estar na última obra por causa disso. Irmãos. Daí essas árvores infrutíferas serão cortadas como obstáculos no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros. Então, os anônimos, segundo Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80, que estou lendo agora, então os anônimos se revelarão. Os irmãos anônimos vão se revelar e com hosanas se aninharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profundo a noite para o povo de Deus, mais brilhante as estrelas. Satanás acosará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Então a igreja de Cristo surgirá, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Cantares 6, verso 10, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Então os anônimos vão se revelar, serão revelados os anônimos, aqueles que estão sendo chamados por Deus na pré-undécima hora, um pouco antes da hora undécima, Deus está chamando eles, mas não são conhecidos. Enquanto os grandes líderes que hoje estão se aliando com o mundo, estão levando o povo de Deus para a apostasia rumo ao Egito, serão descartados, e os trabalhadores da hora undécima tomarão posse, né, desse chamado para dar um alto clamor na mais solene última obra, na última e mais solene obra. Por isso são dois grupos, dois chamados, um chamado dentro de um chamado. Uma igreja, dois chamados. Um em 1844, com o passar do tempo, se separaram de Deus, foram iludidos pelos prazeres, pelas honras mundanas, e o próprio Deus os rejeitou. Por arrogância. Não é assim não. Nós não acreditamos assim. Não. Exegese, hermenêutica e tal, doutorado, PhD e tal. Não é bem assim. Assim mesmo? Vocês confiam na sua sabedoria? Então vocês são rejeitados. E agora Deus diz, eu vou chamar os anônimos, aqueles que vocês não conhecem, aqueles que vocês desprezam, que vocês nem pensam, são aqueles que vão dar ao alto clamor, vocês não. É duro. Parece uma crítica destrutiva, né? E está se rebelando contra os pastores, e está se rebelando contra a igreja. Rebelando? Eu rebelando contra a igreja de Deus? Me levantando contra a igreja? Não. Agora a profecia diz que os anônimos que vão se rebelar, que vão ser revelados, são os anônimos, aqueles que hoje nós nem conhecemos. São eles que vão se alinhar sob a bandeira de Cristo. São eles que vão dar o alto clamor, selados. São aqueles irmãos simples, humildes, que em jejum, oração, vigília, estudo da palavra, com fé, são eles que vão terminar a obra na hora undécima, porque eles estão sendo chamados na pré-undécima hora. Então a igreja de Cristo surgirá formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Mas agora, nesse chamado, na pré-undécima hora, né? Veja como está a igreja hoje.
Misericórdia, Senhor Deus. Misericórdia. Veja como estará a igreja na obra final. Na obra final, através dos anônimos que Deus vai chamar, quando as árvores infrutíferas, grandes líderes, árvores, né, forem cortadas, e quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, agora os anônimos vão ser revelados ao mundo. Os mais tímidos e hesitantes serão como Davi, disposto a fazer e ousar. E a igreja vai ser formidável, né? Brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras, né? Brilhante, linda, 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 formosa como a lua, brilhante como o sol. Isso na reta final, na última obra. Agora, veja como está a igreja hoje. O anjo a cargo da igreja Laodiceia não está preparado para finalizar a obra. Apocalipse 3, verso 14 a 17. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, lembrando que está falando ao anjo, ao encarregado, aqueles que foram chamados na hora nona e que se desviaram dos propósitos de Deus, se submeteram à influência do mundo, se tornaram presumidos, arrogantes, achando que não precisam de mais nada, quando na verdade precisam de tudo. São esses mesmos a quem Deus está falando aí, ao anjo, ao encarregado. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eles serão vomitados, rejeitados. Não porque Deus é um Deus arbitrário, duro. Não. É porque Deus não tolera a rebelião contra a sua palavra. Não tolera esta constante apostasia. Então Deus diz: vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, ó anjo da igreja de Laodiceia, tu está dizendo isso. Eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes. Olha, o anjo nem sabe, né? E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a condição do anjo a cargo da igreja hoje. Por isso, Deus tem que fazer essa purificação. As árvores infrutíferas serão cortadas como obstáculo no terreno, e agora os irmãos adventistas fiéis e humildes, os anônimos, os que ninguém conhece hoje, serão os vencedores amanhã. Serão aqueles grandes servos de Deus na reta final. São esses que vão sair com a igreja do Senhor, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um poderoso exército com bandeiras. São esses que devem ir a todo mundo vencendo para vencer, enquanto o anjo desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, o anjo que ignora a sua própria condição, porque a palavra diz que ele não sabe. O anjo também que é morno, daí você tem 7 adjetivos que descrevem a condição do anjo. Ele é morno, nem frio nem quente. Morno, número 1. Não sabes, número 2. Desgraçado, 3. Miserável, 4. Pobre, 5. Cego, 6. E nu, 7. É a condição do anjo. Ele é morno. Não sabes. Ou seja, ele ignora a sua condição espiritual. Ele é, na vista do Senhor, um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, desse jeito, não tem a mínima condição de poder finalizar a obra de Deus na hora 10ª. Não tem mesmo. Daí ele não tem razão quando diz: na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão, os presumidos,
é independente de Deus, ele não os pode usar. Nas palavras de João, nós encontramos assim nas palavras de João: então, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei. Ele não pode usá-los. Vomitar-te-ei da minha boca. Oh, meus amados irmãos, agora eu faço um apelo especial para todo líder adventista. Você que é líder, seja ancião, diácono, pastor ou subpastor, presidente de alguma associação ou missão. Você que tem um amigo pastor, ore primeiro por eles. Apresento eles diante do Senhor, porque são os ungidos do Senhor. Orem pelos vossos pastores, mas não é só orar. Faça chegar essa mensagem até eles. Segundo a profecia, eles estão sendo descritos por causa dessa condição de mornidão espiritual. Estão sendo descritos assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: conheço tuas obras. Esse anjo é o encarregado da igreja. São os ministros da igreja, o encarregado da igreja. E veja a condição da igreja do Senhor. São esses mesmos que na última e grande solene obra poucos grandes homens se empenharão. São esses mesmos que foram chamados a essa grande obra, o chamado a esta grande solene obra. Foi apresentada perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Porém, eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Misericórdia. Ore pelos vossos irmãos pastores. Agora, finalizando, vamos falar sobre a parte do verso que diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Vamos ler agora, para finalizar, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, verso 8 e 16. 8 e 16. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse a seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Por quê? Quem são os últimos a serem chamados na parábola? Os últimos a serem chamados na parábola são os da hora undécima, que são aqueles que vão escapar à destruição de Ezequiel 9. São os 144 mil, certo? Então, eles são os últimos a serem chamados. São eles que têm a mensagem da reforma para a igreja adventista. São eles que hoje estão levando essa mensagem da purificação da igreja à igreja, chamando para um reavivamento genuíno e uma reforma. Então, eles serão selados. Sendo selados, eles não passarão mais pela morte. Eles saberão que daqui em diante é a eternidade, e a eternidade se abre diante deles. Não precisarão morrer e ressuscitar e ser salvos. Não, não, não. Eles vão estar vivos. Vivos nem passarão pela morte. Mas não somente eles, a grande multidão também. Tá? Então, esses dois grupos de santos vivos, os 144 mil primícias, Apocalipse capítulo 14, verso 4, são as primícias. Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 4, mostra que são selados antes do sopro dos ventos, antes dos grandes e terríveis eventos dos últimos dias, né? Marcando o fim do fechamento da porta da graça, a lei dominical, enfim, um monte de eventos, né? Em especial a lei dominical, e todos esses eventos culminaram, lógico, com o fechamento da porta da graça, as pragas, e Jesus voltaram. Então, esse povo ali selado não passaram pela morte.
tanto os 144 mil como a grande multidão, que são os segundos frutos que são chamados pelo trabalho das primícias, pelo trabalho dos primeiros frutos, certo? Então, eles não passaram pela morte. Em vida, eles receberão o prêmio. Agora, também, os trabalhadores da hora nona, que são os adventistas do sétimo dia, que foram chamados depois do grande desapontamento, todos aqueles que morreram fiéis nessa mensagem devem ressuscitar na ressurreição especial de Daniel, capítulo 12, um pouco antes da volta de Jesus, certo? Então, esses trabalhadores da hora nona, os fiéis que dormiram no Senhor desde 1844, devem ressuscitar na ressurreição especial, um pouquinho antes da volta de Jesus, ok? Para se unir com os trabalhadores da hora, para se unir com os trabalhadores da hora undécima. Eles vão se unir com os trabalhadores da hora undécima, ok? Então, esses grupos ali, esses dois grupos, aliás, você pode ver que da hora nona até a hora duodécima são as 3 últimas horas, de aí que você encontra os 2 últimos grupos dos trabalhadores. Esses serão os últimos, contando com os 144 mil, que é a grande multidão, que não passaram pela morte, eles estarão vivos por volta pela ocasião da volta de Jesus, mas também pouco antes de Jesus voltar, os adventistas fiéis que dormiram no Senhor desde 1844 devem ressuscitar um pouquinho antes para ver o concerto de paz e o triunfo da mensagem do terceiro anjo, a mensagem que eles ajudaram a pregar, devem ressuscitar para ver o triunfo dessa mensagem, a vitória sobre a marca da besta. Eles têm que ressuscitar porque morreram crendo nisso. Tá? Daniel 12, verso 1, verso 2 e 3, né? Ok? Então, eles ressuscitam primeiro e se unirão aos 144 mil. Nesse sentido, esses últimos serão os primeiros. Os primeiros a receber o galardão. Os primeiros a receber um prêmio em vida, falando dos 144 mil e aqueles que ressuscitaram pouco antes da volta de Jesus. Os outros têm que permanecer no túmulo, ou seja, os mileritas, os da Idade Média, os reformadores, os cristãos lá do primeiro século, os israelitas, enfim. Eles têm que permanecer no túmulo. Daí, receber o galardão na volta de Jesus. Então, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros, é nesse sentido. Ok? Então, agora, vamos fazer uma breve recapitulação. Veja bem a imagem, aqui, a imagem. Veja só. Vou tentar reduzir aqui para vocês. Ok. Veja bem a imagem da parábola. Nessa parábola, temos, na parte do dia, temos 5 chamados. Vamos ver os chamados. O chamado de Israel, o chamado dos discípulos e os gentios, o chamado de Guilherme Miller, 3, o chamado dos adventistas do sétimo dia em 1844, né, aqueles que foram chamados depois do desapontamento, e o chamado dos 144 mil na hora undécima. Certo? São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Israelitas, discípulos, Miller, 1844 com os adventistas guardadores do sábado e os 144 mil. 5 chamados. Então são 5 e é incompleto. Precisamos 2 chamados para completar. Quais são esses 2 chamados? Temos na parte da noite, ou seja, a parte que é antes da Bíblia, temos 2 chamados também, 2 mensagens. O primeiro mensageiro que falou sobre a volta de Jesus, sobre a vinda do Senhor, foi Enoque. Aí você pode ver em Judas verso 14. Vamos ler esse verso aí. Judas verso... Ok, Judas... Um pouquinho aqui. Verso 14, né? E também Enoque, o sétimo, depois de Adão, deste profetizou dizendo, eis que é vindo o Senhor com 10 mil de seus santos.
Então, Enoque também profetizou. Ele foi o primeiro, né, a profetizar sobre, sobre a vinda do Senhor. Certo? A profetizar sobre a vinda do Senhor. Enoque, viu? Depois de Enoque, temos a mensagem de Noé. Noé também profetizou. Noé também profetizou sobre o dilúvio, o fim do mundo na sua época. Então, temos duas mensagens antes da Bíblia, duas mensagens principais, essenciais antes da Bíblia, Enoque profetizando e Noé sobre o dilúvio, certo? E daí temos 5 mensagens na parte esclarecida pela Bíblia. Antes da Bíblia, 2 e 5 durante a Bíblia. São 7, número perfeito, né? Então, Enoque, falando sobre a vinda de Jesus, corresponde à meia-noite, né? À meia-noite. Por isso, a mensagem de Guilherme Miller, em 1844 também, foi chamado também o clamor da meia-noite. Então, vendo bem a imagem, você vai ver, na hora sexta, na parte esclarecida pela Bíblia, você vê Miller proclamando a vinda do Senhor Jesus, né? A vinda de Jesus, por isso são chamados adventistas, né? E também a mensagem deles foram chamados o clamor da meia-noite. E daí, na parte da meia-noite, na imagem, você vê Enoque, Judas, verso 14, Enoque profetizando sobre a vinda do Senhor na parte da meia-noite. Depois de Enoque, você encontra Noé falando sobre o fim do mundo e apresentando a arca, né? O refúgio, a arca ao mundo. Aí você vê na hora nona, na parte da noite, e na hora nona, na parte do dia, a mensagem adventista está pregando também o fim do mundo. As 3 mensagens angélicas, uma terrível advertência contra os oradores da besta. É a mesma mensagem. E aí, continuando. Na parte de Israel, saindo do Egito para ir para Canaã, na parte duodécima, né? A noite, finalizando a noite, começando o dia, Deus chama Israel. Na parte também do dia, finalizando o dia, na hora duodécima, você vê os 144 mil, que são todos selados das tribos de Israel, indo para Canaã, não somente no reino, mas para Canaã celestial, que é o fim do dia. O dia começou com Israel carnal, Israel segundo a carne, e termina com o Israel espiritual, os 144 mil, a grande multidão que será enxertado no Israel para finalizando a obra, né? Israel começa o dia e Israel termina o dia. Na parte escura você vê Enoque profetizando sobre a vinda do Senhor, né? E Miller profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus em 1844, e a mensagem de Miller também foi chamado o clamor da meia-noite. Primeiros Escritos, página 277. E o clamor de Enoque corresponde à hora sexta. Mas alguém vai dizer, irmão, e essa parte aí na hora terceira aí? Na hora terceira, na parte escura, você vê Adão caindo, o primeiro Adão caindo, e na parte do dia você vê o segundo Adão levantando a humanidade, onde o primeiro Adão caiu, na terceira hora do dia, e na terceira hora do dia lá Jesus na cruz, elevando a humanidade, trazendo a solução para o pecado, e Jesus é chamado o segundo Adão. Então, se ele é segundo, houve o primeiro é o nosso pai Adão, né? O primeiro Adão. Então, e as 3 primeiras horas correspondem à eternidade. Nós não sabemos quanto tempo durou, né? As 3 primeiras horas. Mas na hora terceira, vemos Adão saindo do Éden, caiu no pecado, e o segundo Adão levantando a humanidade. E foi a hora terceira quando o crucificaram. Amém. O primeiro Adão, o segundo Adão. Na hora sexta, temos Enoque dando a mensagem do clamor da meia-noite sobre a vinda do Senhor, e na hora sexta, na parte do dia, temos Guilherme Miller falando da vinda do Senhor. E na hora nona, vemos Noé pregando sobre o fim do mundo, né?
o fim do mundo através de um terrível juízo, e na hora nona vemos a terceira mensagem angélica, clamando, né, falando sobre o juízo de Deus. Se alguém adorar a besta e sua imagem, foge da imagem da besta, juízos vão cair, né? Vamos ler a terceira mensagem angélica, e você verá um paralelo com a mensagem do dilúvio, né? Vamos ver, porque o dilúvio, terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 9 a 11. E seguiu o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na sua testa e sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua ira, da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e quem quer que receba a sua marca a marca do seu nome, nem de dia nem de noite serão castigados com as pragas, etc. Igual o dilúvio também foi 40 dias, 40 noites, recebendo o castigo de Deus. Os que vão receber, os que se atrevem a receber essa marca, a marca da besta, vão também receber esse castigo, as pragas e o lago de fogo que os espera. Ok? Então aqui vemos, irmãos, essa é a mensagem de Mateus 20, viu? Ok? Mas a mensagem de Mateus 20, e são 7 mensagens: Enoque, Noé, Moisés, Jesus com os discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros, Ellen White com seus companheiros, e a mensagem do terceiro Elias, Victor Utef com a mensagem do selamento dos 144 mil. 7 mensagens desde o início do mundo. 7 mensagens. O Adão, o primeiro Adão caiu na terceira hora, e na parte da noite, e na terceira hora, na parte do dia, o segundo Adão levantou a humanidade através da sua crucifixão. E foi exatamente na terceira hora. Marcos 15, verso 25. Que maravilha de mensagem, né? Uau! Agradecemos a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês que estão ouvindo. Oh, amado irmão, amada irmã, essa mensagem não é contra vocês. Vem para selar vocês. Seja pastor, ancião, diácono, vem para selar vocês. E se nós nos atrevermos a rejeitar algo tão inspirado por Deus, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Não vamos nos atrever a rejeitar uma coisa dessa. Essa inspiração vindo do trono de Deus. Oremos a Deus para finalizarmos. Amado Pai que está no céu, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado pela mensagem desta tarde. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Deus não se esqueceu de seu povo aqui na terra. Obrigado, Pai. Nos entregamos nas tuas santas mãos. Seja conosco, Pai. Seja conosco, seja com tua mensagem, com tua amada igreja, Senhor. Com os líderes da tua igreja, os pastores, anciãos, todos aqueles que estão a cargo na igreja. Os irmãozinhos também. Tenha misericórdia de nós. Sela teu povo, intervenha na tua amada igreja. Sela os 144 mil, Senhor. Purifica a tua amada igreja. Nos prepare para poder entrar realmente amparados, preparados, ungidos na hora 10ª. Já que estamos agora na pré-10ª hora. Tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Tenha misericórdia, Senhor, de cada família que está ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Não permita que as nossas ideias, as nossas teorias prevaleçam acima do escrito está, mas que possamos nos curvar diante da tua palavra. Perdoa nossos pecados e nos dê, Senhor, a tua paz, a iluminação do Espírito Santo sempre em nossa vida. Pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.